As provações, elas são eu não vou falar talvez o maior, mas um dos maiores instrumentos da parte de Deus para revelar a glória dele e para revelar o nosso interior. Talvez um dos grandes instrumentos da parte de Deus são as provações. São as fornalhas que a vida às vezes tem para nós. Vou corrigir, que Deus tem para nós. Se somos filhos, somos guiados e norteados pelo Senhor. E essas provações, elas têm um poder da parte de Deus muito lindo. Porque diante de uma pressão, irmãos, que o nosso interior é revelado. Domingo à noite, nós levantamos as nossas mãos e temos cara de crente. Vamos falar a verdade, nós temos cara de crente, irmãos. Mas diante das provações da vida, das provações que nós passamos, das fornalhas que nos esperam, o nosso interior é revelado. E existem coisas boas aí dentro de você e de mim que são reveladas através dessas provações. Existem coisas que nem você conhecia. Mas também, irmãos, no momento de pressão, algumas coisas vêm para fora que nem mesmo você conhecia que tinha aí dentro. Alguns sentimentos, algumas reações. Nós não somos medidos pelas nossas ações. Muitas vezes somos medidos pelas reações que temos. Quando ouvimos determinada coisa, quando somos acometidos diante de algumas notícias, quando algo difícil nos cerca. A reação de um homem, de uma mulher, diante de uma provação, revela muitas vezes o interior. Por que que os alimentos mais rígidos nós colocamos para cozinhar em panela de pressão e não numa panela normal? Porque a panela de pressão, ela tem a tendência de amolecer e de trazer um cozimento mais rápido. A pressão, quando você aperta algo, imagine uma fruta, você aperta, vem para fora tudo que tem dentro. Eu já contei isso para os irmãos. Quem aqui já teve furúnculo, irmãos? Furúnculo? Eu fui o campeão de furúnculo aqui, eu acho. E aquele negócio dói demais, irmão. Meu Deus do céu. Eu lembro quando me deu assim debaixo do braço, assim, a gente não tinha... Nossa, era terrível. Mas quando a mãe vinha e espremia, a gente chamava do carnegão, né? Saiu o carnegão ali de dentro. Quando a gente tirava aquele negócio ali de dentro, trazia um alívio. Só que doía para espremer. A gente gritava, não, por favor. E assim, às vezes, quando não espremia, tinha que tomar Bezetacil. Porque do lado de fora só tinha um vermelhinho, mas dentro tinha um carnegão. E para soltar aquele carnegão era necessário uma pressão. Existem alguns carnegões, não sei se essa é a palavra na nossa vida, que as fornalhas põem para fora. Contrapartida, existem coisas muito boas aí dentro. Muito puras. Existe um coração lindo. Existe um coração que está sendo alimentado e dirigido no secreto quando ninguém está vendo e Deus está olhando. Deus está olhando para a tua vida. As pessoas acham que você é uma mulher e um homem comum. As pessoas acham você um simples homem, mas algo está sendo construído dentro de você e você está crescendo em Deus. Você no secreto está construindo coisas no Senhor. E quando a pressão vem, Deus traz para fora isso, irmãos. Deus mostra o teu caráter para todo mundo diante de uma provação. Deus mostra a reputação de um homem e de uma mulher de Deus numa provação. Deus mostra a fé. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, diz
a partir do verso 6, que nós somos contristados por várias provações. Para quê? Para que a nossa fé seja provada. Nós somos, de certa forma, eu não sei se essa é a palavra correta, mas entristecidos por várias provações, para que a nossa fé seja provada, ou seja, purificada. Por que que você e eu passamos por provações? Porque Deus quer levar a gente para um novo nível. Por que que passamos por provas? Por que que um aluno na academia passa por uma prova, ele está no primeiro ano para ir para o segundo? Por que que tem que passar na prova? Porque a prova vai revelar o conhecimento que ele tem. E a média é 7. Se ele tira 6,5, o que acontece? Vai fazer o ano todo de novo. Porque o interior não condiz com o ano que a escola está querendo te levar. Vocês estão comigo? Às vezes, espiritualmente, nós somos aquele aluno que está há 5 anos na 4ª série. Colocando a culpa no diabo, colocando a culpa em Deus, e Deus olhando meu filho. Eu só quero que você permaneça fiel. Eu só quero que você aguente mais um pouquinho. Eu só quero que você se cale quando você está acostumado a falar. Eu só quero que você fale quando você está acostumado a negligenciar as palavras e colocar a responsabilidade nos outros, porque existe algo aí dentro que eu preciso trazer para fora. As provações, as fornalhas de Deus são um grande instrumento. Hoje não. Talvez sim, mas eu ainda talvez não tenha essa maturidade. Mas quando nós chegarmos na eternidade, Pedro, eu acho que uma das coisas que nós vamos agradecer, são pelas provações. Porque foram através dela que o nosso caráter foi forjado no Senhor. Senhor, obrigado por essa dificuldade, porque eu não pirei o cabeção, porque isso me prendeu. Obrigado por essa privação, obrigado por aquilo que trouxe lágrimas e dor ao meu coração, porque isso me aproximou de Ti, Senhor. Se eu tivesse recebido aquilo, se eu tivesse conquistado aquilo que eu pedi em oração, talvez eu tinha me desviado. Obrigado, Senhor, porque durante anos o meu coração estava doendo, mas o meu espírito estava sendo fortalecido. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se prostraram diante da estátua que Nabucodonosor tinha levantado. E bastava um simples gesto. Sabe, Stephanie, Sadraque, Mesaque e Abednego poderiam continuar vindo na igreja. Eles poderiam cantar louvores. Eles poderiam continuar com a carteirinha de membro. Eles poderiam continuar falando para os outros que eram crentes. Eles poderiam continuar indo no amanhecer de Balneário Camboriú. Eu quero ir ainda. Não foi cedo, né, irmãos? O Bruno e a Camila chegaram lá 11 horas da noite, irmãos. O negócio começou 4 horas da manhã. É verdade. Não é? Não é não, né? É que você estava ali na cara do gol, né? E não adianta, irmãos, nós permanecermos com a nossa conduta religiosa, se quando a gaita, a pífara, a sininha, o violão toca da parte do inimigo, você se prostrar. Bastava uma simples prostradinha, Romo. Deu. Pode continuar com a tua vida normal, não muda nada. Só se prostra quando tocar. Eu disse, irmãos, que esse som ele continua tocando nos nossos dias. Só que ele não toca num som de uma forma de um instrumento musical, ele toca através de uma mensagem que você recebe. Esse som ele toca quando ninguém está vendo. Esse som ele toca quando você recebe uma proposta. Quando você tem uma oportunidade.
Eu estava conversando na quinta-feira de manhã, na reunião do COPEV, dos pastores aqui de Itajaí, a gente estava conversando na mesa lá. E eles falando que muitos nos nossos dias têm se prostrado e aceitado algumas coisas dentro da igreja. Permanece com todo o ambiente, fica tudo igual, não muda nada. No Instagram a igreja está bombando. Mas quando toca música e ninguém está ouvindo, você se prostra, você aceita, você não confronta, você não corrige, você não busca, você negligencia, você não fala nada. É a estátua de Nabucodonosor que tem se levantado, e ela continua se levantando todos os dias. É a oportunidade da tua vida. Você só vai precisar ficar 15 dias longe da tua família. Você vê ele por 2 horas, depois mais 15 dias longe. Depois mais 15 dias longe. Depois mais 15 dias longe, você passa anos longe dos seus. Longe dos seus. Por propostas. Você vai ser livre da fornalha. Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós não adoramos a estátua, fornalhas nos esperam. Uma coisa é consequência de pecado. Eu errei, eu falei o que não devia, eu fiz o que não devia, eu fui imprudente, e tem uma consequência a respeito disso. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquilo que aconteceu com o rei Ezequias. 2 Crônicas, capítulo 32, se eu não me engano. Não precisa botar lá. Senão eu errei aqui, vocês vão ver que eu errei. Eu acho que é 2 Crônicas 32, verso 1, depois você lê em casa. O rei Ezequias, depois dele ter feito muitas reformas em Israel, derrubou altares, novamente trouxe a Páscoa, foi celebrada a Páscoa, como poucas vezes tinha sido celebrada. Fez várias construções, o templo arrumou, trouxe várias coisas, ele fez uma reforma religiosa. E diz a Bíblia no verso 1 do capítulo 32, se eu não me engano, e depois dessa fidelidade veio Senaqueribe, o rei da Síria, e se acampou em Jerusalém para guerrear e destruir o povo. Não foi depois desse pecado, não foi depois dessa imprudência, mas depois dessa fidelidade se abriu uma fornalha. Veio uma provação. O rei chega, diz a Bíblia, com 185 mil. Ezequias, ele vai buscar o Senhor. E diz a Bíblia que ninguém confiou tanto no Senhor como o rei Ezequias. Nem antes dele e nem depois dele. Ele busca a Deus diante daquela provação. Eu fico imaginando, Elton, o povo, aquele exército poderoso, vindo guerrear e matar eles. Uma provação, uma fornalha que foi colocada diante deles. Ezequias foi buscar a Deus. E diz a Bíblia que a nação de Israel, e nem Ezequias, precisaram levantar a espada. Um anjo do Senhor matou 185 mil assírios. O quarto homem apareceu naquele momento ali. Porque Ezequias permaneceu fiel. Existem pessoas, muitos de nós, não vou falar da igreja A, B, não, muitos de nós aqui, que estão passando por provações contínuas, desertos contínuos, sendo que Deus já queria te inserir em determinado lugar, me inserir em determinado lugar, mas a nossa desobediência, a nossa falta de fé, a nossa falta de conhecimento do Senhor tem nos feito reprovar em provas que Deus queria que nós passássemos. O livro de Tiago vai falar que Deus ele não tenta ninguém. Nós somos tentados pelo mal que há dentro de nós. E quando nós praticamos aquilo, se dá luz ao pecado. Mas Deus, irmãos, ele nos prova.
o diabo ele não vai te provar. Porque o que o diabo quer é que você viva uma farsa. O diabo quer que aquilo que existe dentro de mim, que fere o coração de Deus, que fere a palavra de Deus, fique oculto e ninguém veja. O diabo quer que eu como pastor, viva uma hipocrisia. Só que Deus não, irmãos. Deus quer que essa hipocrisia que vive dentro de mim, que habita dentro de mim, esse mal, como o apóstolo Paulo fala, que eu não quero fazer, mas esse eu acabo cometendo, esse venha para fora através do fogo. Uma árvore é podada. Para quê? A árvore é podada para que dê mais fruto, para que fique mais viçosa. Uma pepita de ouro, ela passa por um processo de fogo, de purificação. Para quê? Para que as impurezas saiam e o valor dela aumente. Um diamante bruto, ele é lapidado e golpeado. Por quê? Porque existe algo do lado de fora no diamante que não presta e que não tem valor. E quando ele é golpeado, e quando ele é lapidado, quando ele é purificado, aquele valor aparece. Deus faz assim conosco. Muitas e muitas provações são as marcas de um cristão. São as marcas de um cristão. Mas se nós permanecermos fiéis ao Senhor, certamente, diante de todas elas, nós passaremos e nós venceremos. Sabe, essa dificuldade, essa provação que você está pedindo para que Deus te livre, muitas vezes Deus não quer te livrar. Deus quer que você passe por ela e vença ela, para que você saia mais forte, para que aquilo que não presta, que habita dentro de você, saia e o nome dele seja glorificado. Nesse contexto, esses homens eles foram inseridos numa fornalha, porque não adoraram a uma estátua. Irmãos, todo mundo adora. Ou nós adoramos a Deus ou adoramos outra coisa. Ninguém fica sem adorar, irmãos. Se tem uma coisa que você precisa guardar dentro do seu coração, é verdade. Isso é uma verdade. Todo mundo adora alguma coisa. Se você não adora a Deus, você vai adorar outra coisa. Mas como assim, pastor? Tem gente que adora o filho. Tem gente que adora o trabalho. Tem gente que adora a família. Tem gente que adora a igreja. Tem gente que adora o cargo. Tem gente que adora o dinheiro. Tem gente que adora o corpo. Vocês conhecem? Gente, graças a Deus hoje não tem isso, né? O corpo é um Deus. Cultuado, adorado e venerado. Muitas vezes, irmãos, eu não estou estabelecendo um padrão, tá? Por favor. Mas muitas vezes as nossas palavras, as nossas postagens mostram quem é o nosso Deus. Mostram. Eu vou falar algo e você entenda no espírito. Sabe aquela pessoa que fica postando muito do filho? Fala muito do filho, toda hora é o filho. Sabe aquela pessoa que só fica postando treino toda hora, Romualdo? É o treino, o negócio é o treino, isso é treino. Sabe aquelas pessoas, e a fotinha aqui pegando shape? É cada dia uma foto diferente. Irmãos, as pessoas estão adorando. Sabe aquele cara que adora postar, ou aquela mulher que adora postar, só posta dele, só fala dele, porque o Deus dele é o ventre. As pessoas adoram,
E por que Deus pede para nós adorarmos a Ele? Deus não obriga você a adorar. Mas Deus, Ele deseja ser adorado. Por que Deus deseja ser adorado? Primeiro, Deus não precisa. Que fique muito bem claro isso. Deus não precisa da sua adoração. Mas por que Deus quer a sua adoração? Geralmente, aquilo que nós adoramos, nós nos tornamos parecidos. Salmo 115, verso 1, diz assim o salmista: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor à tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão os gentios: aonde está o teu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e fez tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles são prata e ouro, obras das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam, tem pés, mas não andam. Nem som sai algum da sua garganta. A ele se tornem semelhante todos os que fazem, assim como todos os que nele confiam. Se você adora uma coisa vazia, você se torna vazio. Se você se torna, ou melhor, se você adora algo corrupto, você se torna Quando nós adoramos a Deus, nós nos tornamos semelhantes à imagem do Filho de Deus. O que nos torna semelhantes a Cristo não é o conhecimento, irmãos, da Bíblia. Na verdade, muitos de nós conhecem a Bíblia, mas não conhecem a Cristo. Pastor Luiz sempre fala isso. E de certa forma eu concordo, irmãos. A Bíblia não é o nosso alimento. A Bíblia é um cardápio. Nós nos alimentamos de Cristo. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aqui é a instrução para como nós podemos nos alimentar dele. Aqui é o caminho como nós podemos chegar até ele. Aqui é a instrução para como nós podemos ter uma vida digna e reta. Eu preciso comer a Bíblia, irmão. Se você comer a Bíblia, você vai ficar cheio de coisas, de letras. Você pode conhecer a Bíblia e não conhecer a Cristo. Mas nós conhecemos e nos tornamos mais parecidos com Cristo quando nós o adoramos. Por que Davi, ele se tornou, ou melhor, foi relatado o homem segundo o coração de Deus? Porque Davi entendeu o coração de Deus. Tanto que ele instituiu, naquela época, aquilo que acontece por toda a eternidade, adoração. Os anjos declarando: santo, santo, santo é o Senhor. Por isso que o inimigo quer roubar a sua adoração a Deus. Porque quando você deixa de adorar a Deus, você acaba se tornando parecido com aquilo que você adora. Que nós venhamos voltar a ligar os louvores durante o dia. Que nós venhamos voltar, irmãos, a pensar em Jesus durante o dia. Que nós venhamos voltar para os momentos de oração, para os momentos de busca. A gente canta no domingo: eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me desesperar. Não, aí a gente desespera, a gente reclama. Estamos desesperados por causa de uma situação, de uma provação, mas a gente cantou aquele que eu quero me desesperar. Eu quero perder o sono outra vez. A gente fica com insônia às vezes e a gente coloca a culpa nos problemas, mas esquecemos que é Jesus batendo na nossa porta. Vem, meu filho, está comigo. Vem me buscar, vem me adorar, vem ter um tempo de lágrimas aos meus pés. Mas não temos mais isso, porque hoje estamos muito atarefados. A gente precisa ganhar dinheiro. Nós precisamos construir a nossa carreira. Nós precisamos construir o nosso patrimônio. Que Deus, irmãos, Ele te dê muito, muito. Que
Que as pessoas dessa igreja sejam as pessoas mais ricas dessa cidade, em nome de Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Mas se um pingo disso que Deus te der, te roubar da presença dEle, que nós sejamos miseráveis, a ponto de tudo que nós temos é a presença dEle. Aqueles 3 homens, eles precisavam de um pequeno gesto, coisa simples. Iriam manter os seus cargos, o seu trabalho. Eu não sei se eles eram concursado público aqui, irmãos. Salário vitalício, eu não sei, irmão. Mas o cargo deles ia permanecer. Eles eram homens grandes na Babilônia. Com aqueles caras aí, vamos falar na situação de hoje, irmão. Um cargo político. Os caras ganhavam lá 50, 60 mil reais por mês. Vocês vão permanecer com o cargo de vocês, com a casa de vocês, com a vida de vocês. Vocês só se prostram. Permanecem fazendo tudo que vocês costumam fazer, mas só se prostram quando a música tocar. Irmãos, eu acho que muitos de nós, quando a música toca, a gente tem dobrado o joelhinho. A música tocou e ninguém viu. O sino tocou e ninguém ouviu. Eu estou sozinho. Eu estou longe da minha esposa. Safado. Deus vai te pegar. A tua esposa não está vendo, mas Deus está vendo. O Senhor de toda a terra está com os olhos sobre a tua vida. Ninguém está vendo. Mas uma estátua tem se levantado nos nossos dias, como nunca se levantou antes. As propostas estão aí à porta. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se tocar, vocês se prostram. Fique sabendo, ó rei, que o nosso Deus, ele vai nos livrar das tuas mãos. Mas, se Deus não nos livrar, nós permaneceremos com a nossa fé intacta nele. Nós permaneceremos fiéis. E quando eu vejo isso, Felipe, quando eu vejo esses homens falando, eu lembro do meu pai. Anos atrás, com a doença. Uma doença mortal. Quando eu cheguei diante dele, naquele dia, junto com a minha mãe desesperada, com o laudo do câncer de pâncreas. Eu estava trazendo para o meu pai uma sentença de morte, irmãos, porque as pessoas sabem, nós temos, a irmã Vera, onde é que está? Está ali. A irmã Vera foi curada de um câncer de pâncreas, não foi, irmã? Você pode dar um glória a Deus, irmãos? Jesus continua curando. Mas quem recebe um laudo desse sabe que recebe uma sentença de morte. Porque não é qualquer câncer. Eu trouxe diante do meu pai, o pai está aqui. Meu pai leu. Eu já sabia. E a pregação dele foi uma nesses 3 anos. Se o Senhor me curar, glórias a Ele, eu irei testemunhar por toda a terra. Mas se não, ele falava, o Senhor é soberano e a Ele toda a glória. Fique sabendo, ó Nabucodonosor, fique sabendo, ó murmuração, fique sabendo, ó murmuração, que mesmo diante de fornalhas eu não me prostrarei. A Ele toda a glória. Deus, ele leva esses homens para uma fornalha de fogo. Fogo ardente. E o autor aos Hebreus, capítulo 12, diz que o nosso Deus é um fogo consumidor. E uma coisa, irmãos, precisa ficar muito bem clara e entendida, que você tenha esse entendimento.
Porque talvez você já ouviu de uma forma e você já ouviu de outra. Mas eu vou te explicar nessa noite a forma certa de você entender o que é o fogo de Deus na Bíblia. Talvez durante algum tempo você ouviu, Deus manda fogo. O fogo é a movimentação, o fogo é a manifestação, o fogo são os sinais. Isso, irmãos, faz parte, irmãos. Talvez em outro momento você já ouviu de algumas pessoas, ao contrário, o fogo é juízo. Olha, toma cuidado quando você pedir fogo, porque quando Deus manda fogo, ele acaba com tudo, ele mata. Não, irmãos. Qual o papel do fogo, agora naturalmente falando? O fogo, ele queima palha, feno e madeira. Mas quando esse mesmo fogo, ele pega pedras preciosas, ele purifica. João Batista diz, eu vos batizei com água, eu vos batizo com água, Mateus capítulo 3, se eu não me engano. Mas vai vir um depois de mim, que irá batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Ou seja, quando você crê em Jesus e se arrepende, você recebe o Espírito. Mas esse Espírito dentro de você, enviado por Cristo, ele produz algo dentro de ti. Ele queima aquilo que não presta. E aquilo que presta, ele purifica. Elias, diante dos profetas de Baal. Vamos fazer um negócio? Quem é Deus aí vai mandar fogo do céu. Vamos fazer esse acordo, profetas? Não, tá bom, é bom esse acordo aí. E eles vão lá e começam a orar a Baal e eles começam a se mutilar e pede para que Baal mande fogo e nada acontece. Elias faz uma oração. E diz a Bíblia, irmãos, que quando ele ora, fogo desce do céu. E poucas pessoas se atentam a isso. Quando esse fogo ele desce, ele queima a pedra, ele queima a lenha, ele queima o holocausto e ele lambe a água. Sabe o que estava acontecendo ali, irmãos? Israel estava num contexto de seca. E Elias pega aquilo que para eles era precioso e oferece para Deus. Ele pega um animal, que era o símbolo do sacrifício, e oferece para Deus. E quando o fogo desce, a água, o animal, a madeira e a pedra são consumidos. Ou seja, era Deus dizendo para Elias, eu aceitei o teu sacrifício. Porque foi consumido. Diz a Bíblia que quando Salomão ele constrói o templo, e ele levanta um sacrifício, ele faz um sacrifício muito grande ao Senhor com vários animais. E depois de ele orar pedindo, Senhor, se nós orarmos aqui, e tu ouvir a oração desse lugar, tu se arrepende, Senhor, se as pessoas se arrepender, aceita a oração do povo. E ele dá todo aquele discurso, e depois que ele termina, Bruno, diz a Bíblia que cai fogo do céu e consome o holocausto. Eu aprendo, irmãos, que hoje nós somos o sacrifício. Não existe mais um cordeiro. Cristo, ele morreu e ressuscitou. Ele é o sacrifício imaculado de Deus. Ele é o único. Já está definido isso. Mas hoje a nossa vida é a principal oferta que nós oferecemos. Você pode colocar algumas moedas aqui no gasofilácio, mas se a tua vida não condizer com essa oferta, Deus não aceita. A principal oferta que nós oferecemos é um coração contrito e quebrantado. E eu aprendo, irmãos, olhando para nós, muitas vezes, Senhor, mas eu estou sendo consumido, Deus. Eu estou morrendo, Deus. Deus, aquilo que eu estabeleci como seguro, aquilo que eu tinha como plano, se foi, Senhor, parece que eu estou diminuindo. Meu filho, fogo está descendo sobre a tua vida. E eu estou aceitando esse sacrifício. Quem aqui olha para a sua vida 5 anos atrás e não se reconhece mais hoje? A sua forma de falar, a sua forma de pensar, o seu jeito de andar, você mudou tudo. Por quê, irmãos? Porque Deus está aceitando algo aí dentro e está mudando. Deus, ele se manifesta
através do fogo. O Tito abriu isso no começo do culto. O povo de Israel, durante o dia, tinha uma nuvem protegendo eles do sol e guiando esse povo. E à noite, o que era? Era a coluna de fogo que aquecia eles no deserto, mas também trazia luz e direção. Diz a Bíblia que Nabucodonosor aquece essa fornalha 7 vezes. Porque tamanho era o furor dele diante da irreverência dos homens. Você sabe que na Bíblia 7 é o número da perfeição. Deus só usou Nabucodonosor para purificar de uma forma perfeita Sadraque, Mesaque e Abednego. Aquilo que você está atrelando ao mundo, ao inimigo, Deus só está usando para te aperfeiçoar. É que você olha no contexto, meu Deus, mas eu não estou sendo inserido dentro de uma fornalha, eu não estou sendo levado dentro de um chamarel de fogo. A minha situação hoje é com meu filho. A minha situação hoje é financeira. A minha situação hoje é a família. Eu estou passando por uma injustiça e não tem nada a ver com isso. Entenda que Deus está usando essas situações que você atrela a Nabucodonosor para te preparar para um lugar que Ele quer te levar. Existe um lugar que Deus está querendo levar a igreja verdadeira. Só que se nós não formos purificados, nós não vamos aguentar estar lá, irmãos. Porque quando os aplausos vierem, a gente vai tomar esses aplausos para nós. Quando o recurso chegar ao modo, a gente vai tentar embolsar e formar um patrimônio. E a gente não vai entender o propósito que Deus está nos levando, nos prosperando. José, ele foi levado a uma fornalha durante 17 anos. José do Egito. Davi, quando ele recebe o óleo na cabeça, ele foi levado a uma fornalha. Aproximadamente 15 anos. Sendo injustiçado, sendo perseguido. Moisés, quando ele é chamado, se achando tal, se achando aquele que poderia libertar, e ele seria aquele homem que iria libertar a nação de Israel, ele é levado a uma fornalha, Bruno. Mas quando nós somos inseridos, nós desanimamos. Nós oramos, Senhor me usa, Senhor me leva, Senhor faz em mim aquilo que tu precisa fazer. Mas quando Deus começa a fazer, a gente não entende. Deus está provando a sua igreja porque existe valor na igreja. Você pode ter certeza de uma coisa, querido. Se você não prestasse, Deus já tinha te matado. Deus já tinha te descartado. Se Deus está insistindo na poda com você, se Deus está insistindo no fogo com você, mas Deus com os outros é diferente, parece que é só comigo assim. É, meu filho, contigo o propósito é diferente. Então eu preciso aquecer essa fornalha muito, para que você aguente. O verso 23, e a gente já começa a ir para o fim, irmãos, nós temos ceia ainda. Você pode dar um glória a Deus aí, querido? Uma coisa que eu quero deixar bem clara para os irmãos, vocês podem dar glória aqui, tá, irmãos? Vocês podem gritar nesse lugar, vocês podem glorificar o nome do Senhor, ninguém está proibido, irmãos. Nós somos uma igreja livre, ainda mais para dar glória ao Senhor. Se é para o showzinho seu, você fique quieto, mas é para a glória de Jesus, você pode dar glória, irmãos, você pode dar glória. Nós somos livres no Senhor. Verso 23. E estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro do forno de fogo ardente. Eles caíram como, irmãos? Amarrados, ou seja, presos.
A gente cantou hoje aqui, né? Onde o Espírito de Deus está, a liberdade. Jesus quer te livrar, irmãos. Amém? Como que ele vai te livrar muitas vezes? É fogo. Você está pedindo, você tem orado para que Deus te livre, para que Deus te purifique, para que Deus te limpe. Senhor, eu quero viver num ambiente de liberdade. Só que ainda você confundiu libertinagem com liberdade. São coisas diferentes. Aqueles 3 homens, eles entraram amarrados, atados dentro do fogo. Por que amarraram eles? Para que eles não fugissem. O inimigo, ele vai te amarrar, irmãos, para que você não fuja. Eles entraram lá naquela fornalha. Diz o verso 24. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos. Diz a Bíblia que o chapéu deles não se queimou, que o cabelo, nenhum fio queimou. Eles não tinham cheiro de churrasco, irmãos. O sapato não queimou nada, a roupa não queimou nada, a carne não fritou, nada, não aconteceu nada com eles, irmãos. Mas aquilo que prendia esses caras. E respondeu: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam: é verdade, rei. Eles estavam amarrados, eles estavam presos antes de passarem pela provação, antes de serem purificados, antes de serem lançados nesse lugar que eles não queriam. Eles choraram, eles não queriam estar ali, mas eles foram lançados, eles estavam presos. Mas depois que eles entraram naquele lugar, eu vejo homens soltos, livres. Respondeu e disse: porém eu vejo 4 homens soltos, que andam passeando. Ah, Jesus, por favor, me livra. Jesus, me livra do fogo. Me livra da tempestade, Deus, me livra dessa prova. Não, meu filho. Tu vais entrar nela e tu vai passear lá dentro. E aquilo que te prendia não vai te prender mais. Aquilo que te amarrava, aquilo que te deixava atado, aquilo que muitos anos impediu o teu caminhar, aquilo que muitos anos te impediu de ser livre em mim, o fogo de Deus vai destruir. O cabelo continua igual, a roupa continua igual, o sapato é igual, mas as prisões e as cadeias, o Espírito de Deus libertou. Nós temos orado: Senhor, por favor, essa tempestade de novo não, Deus. Eu sei que tem pessoas falando isso. Eu não aguento mais essa tempestade, Deus. É, meu filho, é nessa tempestade que eu vou me revelar. Diz a Bíblia que quando aqueles discípulos estavam em alto mar, diante de uma tempestade, eles viram, diz o texto, um fantasma vindo andando sobre as águas. Eles acharam que era um fantasma. Nós também achamos que é fantasma às vezes, Elton, diante da tempestade. Mas Jesus disse: não é um fantasma, sou eu. Aquilo que nós estamos atrelando a um fantasma, Jesus está dizendo nessa noite para nós: sou eu, meu filho. Você pediu para não entrar nessa fornalha, mas é dentro dessa fornalha que eu estou me manifestando. Diz Nabucodonosor: eu vejo 4 homens soltos, e um é semelhante ao Filho dos Deuses. Eu creio, irmãos, que Cristo se manifestou ali, uma teofania. O próprio Deus encarnado entrou dentro daquela fornalha.
Não levante a mão. Quem aqui tem orado, Jesus, eu quero te conhecer, eu quero te ver? Jesus, eu quero ver, eu quero te ver, eu quero ver os teus olhos, Senhor. Jesus, eu não quero viver de experiência do meu pai, eu quero a minha. Tá bom, meu filho. Deixa eu aquecer um pouquinho essa fornalha. Porque nessa fornalha eu vou me manifestar. E aquilo que te prendia, aquilo que te amarrava, aquilo que te prendeu durante muitos anos, meu filho, não vai mais te prender. Nabucodonosor levanta um decreto, depois de tirar aqueles homens de dentro daquela fornalha. O único Deus a ser adorado a partir de hoje, Stephanie, é o Deus de Sadraque, Mesaque, Abidnego. Diz a Bíblia que ele manda chamar os príncipes, os governadores, os prefeitos, todo mundo agora começa a olhar para Stephanie, começa a olhar para o Maranhão. Não pode ser verdade. É ele que estava dentro da fornalha. Vocês são aqueles que estavam lá dentro e passaram por isso. Foi vocês que venceram essa prova, eu não acredito. Vera, foi você que foi curada do câncer de pâncreas, eu não acredito. Me conta! Diz a Bíblia que depois que Lázaro ele ressuscitou, o Elton, as pessoas vinham a Betânia, não só para ver Jesus, ouvir Jesus, mas para ver Lázaro. Porque queriam ver aquilo que Jesus tinha feito na vida daquele homem. Sabe, irmãos, por que Jesus está permitindo você passar por algumas provas? Porque Ele sabe que você vai passar por isso e as pessoas vão glorificar o nome dEle. As pessoas vão falar para você, me conta a tua história, cara. Me conta isso, como que tu aguentou? Eu não estava sozinha, tinha um quarto comigo. Ele apareceu, eu pedi. Ele não veio da forma que eu esperava, Luiz. Ele veio no meio do fogo. Ele veio no meio da tempestade. Mas ele veio. Ele veio. Ele veio. Ele veio. Não foi da forma que eu esperava, mas ele veio. Então Nabucodonosor fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na Babilônia. Você tem pedido algumas coisas da parte de Deus? Aguenta firme, cara. Aguenta firme, cara. Aguenta firme, não reclama, não murmura. Não faz isso. Aguenta firme. Eu sinto o Espírito Santo de Deus aqui, irmãos. Ele está aqui. Aguenta firme, não é hora de desistir. Você já tentou, existem pessoas que chegaram aqui nessa noite pensando em desistir. Você não vai desistir. Deus está provando você. E sabe por que está doendo? Porque Ele está tocando em coisas que não prestam. Ele está tocando naquilo que te prendia. Mas fique firme. Jesus está do teu lado aí. Você não está sozinho. Você não está sozinho, Bruno, nessa prova. Jesus está conosco. E muitos ainda ouvirão aquilo que Ele fez nas nossas vidas. Receba essa palavra em nome de Jesus. Se coloque de pé. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu penso que as fornalhas,
as provações que Deus nos insere são como guerras que o povo do Antigo Testamento tinham diante dos povos inimigos. Guerras são difíceis, irmãos. Batalhas são difíceis. Mas as guerras que o povo passava eram oportunidades da parte de Deus de promover e tornar esse povo mais forte. E existe algo que eles sempre conquistavam depois das guerras, Romo. É uma coisa chamada, sabe o quê? Despojo. O despojo só vinha depois da guerra. A riqueza que eles traziam do campo inimigo é só depois da guerra. E cada batalha que o povo enfrentava, lutava, vencia. Eles se tornavam mais fortes, mais temidos e mais ricos. Por que, irmãos, que Davi ele foi honrado da forma que foi honrado? Porque ele entrou numa batalha que ninguém queria entrar. Ele entrou numa guerra que ninguém queria entrar. Ele estava diante de um povo inimigo e ele estava diante de soldados. Ele não estava diante de homens. Ele estava diante de covardes, Romualdo, temendo o gigante chamado Golias. Mas um homem, menino ainda na idade, ele chega diante daquela provação e ele cai para cima. Por quê, irmãos? Porque tinha alguém com ele. Ele não estava sozinho. Todas as vezes que nós passamos por esse lugar, talvez você esteja passando hoje, talvez a tua vida está bem tranquila, irmãos. Aproveite, tá, irmão? Aproveite. Aproveite, porque a nossa vida é marcada às vezes por provas. Não que Deus quer acabar com a gente, não. Deus quer tornar a gente mais puro e mais forte, mais valioso. Então isso faz parte. A gente dá uma choradinha, às vezes a gente pensa que está sozinho, a gente pensa às vezes que Deus esqueceu da gente, mas é tudo pensamento, irmãos, vão. Na verdade é que o Senhor está fazendo algo dentro de nós, para depois fazer através de nós. Se você puder abraçar a pessoa que está do seu lado, seu irmão aí. Nós vamos orar nesse momento. Espírito Santo, que essa palavra que o Senhor ministrou ao nosso coração possa mexer conosco, Pai. Que o Senhor mexa com o nosso interior. Mexa, Pai, para fazer aquilo que precisa ser feito. E assim Tu nos leve ao lugar que o Senhor quer que estejamos. Que os céus ouçam e o inferno também. Nós somos do Senhor. Nós permaneceremos fiéis ao Senhor. Nós não nos prostraremos diante das propostas. Hoje está difícil, Senhor, mas amanhã vai melhorar. Eu repito, Deus, hoje está difícil, mas amanhã vai melhorar. Eu creio que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu posso ver pelos olhos da fé muitos irmãos aqui pulando de alegria, Pai, testemunhando aquilo que o Senhor fez. E esse testemunho correndo às nações. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Nós oramos.